Vamos lá, pessoal, mais um 59 Talks, empreender é investir, investir é empreender. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que empreende no meio da prosperidade. É o líder do maior movimento de prosperidade do mundo. Seja muito bem-vindo, Mentor Baitello. Que prazer ter você aqui. Olha, estou muito prosperado de estar aqui, estou feliz, principalmente porque o teu programa é algo que mostra as pessoas crescendo, né? O podcast que você tem aqui, pessoas crescendo. E quando você fala investir é empreender, todo investidor é empreendedor e todo empreendedor é investidor, né? Porque não existe empreendimento sem investir. Aí a pessoa, mas eu não invisto dinheiro, mas não investiu o tempo. Exatamente. Então isso é empreender, né? Exatamente. E se a pessoa vai investir, se ela não for com a mente de empreendedor, aí aquilo vira um jogo para ela. Você sabe que muitas pessoas, Alexandre, me procuram sempre lá no Pacto com a Prosperidade, dizendo assim, eu quero sair da CLT, né? Quero sair do meu trabalho, quero empreender. Mas elas precisam entender um pouco mais que é empreender, que tem investimento. E muita gente fala assim, eu quero trabalhar menos, eu quero empreender. Vai sim, vai trabalhar mais. Só que, sabe que eu não consigo conceber? Por exemplo, você tem os seus negócios, né? Eu não consigo conceber uma pessoa, a mim, tá? Mas uma pessoa que não está construindo nada para ela. Pensa só. Uma pessoa que trabalha para outra pessoa, ok, tem gente que gosta de trabalhar para outra pessoa e está tudo bem, não tem jeito. Mas quem quer sair da CLT, ele tem que entender que ele tem que construir alguma coisa. O que você está construindo? Eu todo dia levanto da cama, olho para minha esposa maravilhosa, sensacional, aí falo, o que eu estou construindo hoje? Eu penso isso. Sim. Né? Então, empreender é construir, né? Exatamente, com certeza. Gerar propósito. É interessante esse ponto que você comentou sobre a CLT. Eu fico pensando muito no Flávio Augusto, a gente estava até falando dele agora há pouco aqui, Sim. E ele prega muito isso contra a CLT. Só que ele tem uma porrada de escola para tudo que é lado e deve ter CLT pra caramba. Como que será que lida com essa relação, Baitello? Eu acho que é o seguinte, muitas pessoas querem um tal de segurança. Ele fala que não existe estabilidade, né? Mas se você pensar que quem está na CLT também está empreendendo de alguma maneira... Porque é o seguinte, eu trabalhei uma vez como funcionário, que foi de uma rádio, aqui em Jundiaí, até radiodifusora de Jundiaí. Mas eu sempre trabalhei pensando que aquela rádio era minha, entendeu? Ou seja, eu estava fazendo para mim, eu estava crescendo, eu usava a rádio para crescer. Então, se as pessoas pensarem assim, ou pensassem assim, tudo iria crescer mais. Mas o que eu acho que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, você que quer empreender, eu estou aqui para te ensinar. Agora, você que quer trabalhar como funcionário, tá tudo bem, mas você também está empreendendo para você. É só essa chavezinha que deveria mudar. Porque se todo mundo fosse empreendedor, como é que ia fazer também, Exatamente, né? não teria como girar a economia. Um dos sócios que eu tenho que assim, tem mais resultado pessoal, ele é executivo da DocuSign, então ele é um CLT. Hoje ele está numa DocuSign fora do país, mas já teve na matriz aqui na matriz não, mas aqui no Brasil, e foi CLT, e isso não impediu ele de prosperar. É uma questão mesmo de como você trabalha a sua mentalidade naquele segmento. Eu estava vendo uma matéria na Forbes, acho que saiu ontem, eu acompanho o Instagram da Forbes, e o executivo, que é um CLT, executivo, acho que do Banco Itaú, ele tem uma renda de 60 milhões anuais. Quer dizer, ele é um CLT que está multimilionário. Exatamente. Então, né? Mas ele empreende para ele, porque se ele não der resultado, também ele não estaria com esses bônus todos, né? Exatamente. E se por um acaso ele fosse empreender em um negócio próprio, às vezes não era o chamado dele. Isso, exatamente. Ele pegou a inteligência dele, como você tem em finanças, e usou, né? Para um ecossistema todo, né? Um CEO, né? Entendi, legal. E essa questão, Baitello, você fala sobre prosperidade, e eu já vi você falando que você não acredita em pensamento positivo. É assim, ó. Vamos pensar, você é um professor de finanças, tá? Certo. Então, aí você fala assim, ó, pensa positivo que você vai investir. A pessoa, tu pensa, vou investir, mas ela não vai lá e não faz acontecer.
ela não pega e entra no seu sistema e vai acompanhar o seu curso, tal, não vai acontecer nada. O que eu falo de pensamento positivo? Tem muitas pessoas que acham que pensamento positivo vai reprogramar a mente. Não vai. Pensamento positivo está na mente consciente. Ou seja, o desejo está na mente subconsciente. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero, sei lá, quero muito dinheiro. Tem pessoa que quer muito dinheiro, não sabe nem o que é isso, né? Então, ela pensa positivamente, mas chega na mente subconsciente, a mente subconsciente está toda travada, fala, negativo, você não vai ter muito dinheiro, eu aprendi ao contrário, então não vou deixar você ter dinheiro. Então, por isso que eu falo assim, que eu sou contra pensamento positivo, porque tem o pensamento positivo que é tóxico também, né? Tem aquele cara que faz 20 anos que está pensando positivamente, mas não construiu nada. Então, eu queria dar essa diferença para a pessoa, entendeu? Então, você pode pensar positivamente desde que a sua mente esteja reprogramada. Aí, ok, senão não funciona de nada. Inclusive, quando você reprograma a mente, você nem precisa pensar positivamente. Você só precisa fazer. A gente tem uma máxima que diz que é o já é. O já é o seguinte, você não precisa acreditar, para de acreditar em você, para de acreditar no seu sonho, começa a dizer já é. Mente subconsciente, manda buscar isso para mim. Ela vai mostrar os caminhos, entendeu? Porque você está com a mente liberada. Porque quem não prospera é porque está a mente travada. Ó, pensa só. A pessoa que está pensando todos os dias, ela tem mais pensamentos de escassez, uma pessoa comum, que não é prosperada, tá? Ou pensamentos de prosperidade? Muito mais de escassez. Ela está sempre tentando evitar alguma coisa ruim na vida dela. E o que é? É escassez. Então ela está pensando mais na escassez. Quando você reprograma a mente, nem tem espaço para isso. Não é aquela positividade tóxica, vai dar certo, não é bobagem. A mente está pronta. Porque é o seguinte, ó, você acha que você consegue controlar a tua mente? Você acha que eu consigo te ensinar a controlar a tua mente? Eu acredito que sim. Não. Não é possível? Não dá para controlar a mente. Dá para você reprogramar ela. Entendeu? Sim. Controlar a mente é impossível, porque tem pensamentos, tem crenças. Mas se eu reprogramo a mente, sabendo que não tenho controle sobre ela, eu reprogramo para ela trabalhar a meu favor. E não contra mim, como ela está trabalhando. Na Então escassez. faz uma reprogramação. Certo. E, assim, tem como uma pessoa reprogramar, né, o pensamento dela, mas ser uma pessoa negativa, ver problema em tudo, ou naturalmente quando ela faz essa reprogramação, ela passa a já ver as coisas de forma positiva? Naturalmente. Por exemplo, ó, vamos imaginar uma pessoa que não consegue ver oportunidades. Tem pessoa que está tão fechada, tão travada, que você coloca uma rosa na frente dela, ela fica, cadê a rosa? Ela não consegue enxergar isso. Sim. Então, quando você reprograma a mente, ela começa a ver a vida de uma outra maneira. Ela tem uma outra visão da vida que fica automático. Então, ela não precisa ficar pensando positivamente, ela não precisa ficar, ela vai agir de acordo com o que a mente vai falar. Porque, ó, vamos pensar, mente programada para escassez. Só vê escassez, só olha escassez, só está preocupado. Ok? Uhum. Mente programada para prosperidade, só está procurando oportunidades. Ser empreendedor, você sabe. Quando a gente viaja para fora do país, você não fica vendo, olha, isso aqui tem cá, você não faz isso? Uhum. Então, essa é uma mente programada para oportunidades. Agora, se essa mesma viagem a pessoa faz, ela só vai ver, o preço está mais barato, aqui está mais caro, aqui, olha, mas esse carro aqui é mais caro. Ela pensa nisso aí, ela fica só comparando preços. Um exemplo, tá bom? Tem outras comparações. Mas nós não. O empreendedor que está com a mente programada para a prosperidade, ele só vê oportunidade. Entendi. E a comunicação? Me comunicar de forma positiva, isso ajuda? Ajuda, por exemplo, você gosta de conversar com gente que só reclama? Não. Não dá, não dá. Nós estávamos conversando bastante antes aqui e o papo é sensacional, porque a gente só pensa em crescer, só pensa em avançar. Agora, vamos pensar um churrasco, Vamos pensar ali, um churrasco de família, de classe média, classe C. Então, todo mundo se reúne naquele domingo. Casa da sogra, faz aquele bolo, aquele churrasco. Sensacional, né? Gostoso. Aí você fala com um cunhado que está na escassez. O que ele vai falar? Só de escassez. Então, essa é a comunicação que você tem que fugir. Então, foge desse tipo de comunicação. Porque não vai mais caber. Depois que você passa pela reprogramação mental, não cabe mais na sua mente. Que eu tenho de testemunhos, de depoimentos, pessoal, olha, eu não aguento mais falar com aquele parente, porque agora ele só fala em desgraça, mas antes ele falava em desgraça e eu não percebia. Entendi. Hoje eu percebo. E é possível, e uma pessoa reprogramada, ela consegue falar de política ou é deletado da mente dela? Você sabe que eu vejo as pessoas, quando passam pelo pacto com a prosperidade, tanto faz como tanto fez. E eu sempre falo assim, ó, na Venezuela, tem condomínios de super luxo.
Mas o país todo está quebrado. Então, é a mentalidade. Mas eu também vejo pessoas que saem do país para tentar a vida em outro, elas vão com a mesma mentalidade, chegam lá e ficam quebradas também. Entendi. Então, essa questão de política, ela fala, tanto faz, pode entrar um, pode entrar outro, que eu vou prosperar de qualquer jeito. É o que eu falo, pode me pegar, mas só me deixa de cueca, né? Para não queimar as partes, me deixa no deserto, que eu vou vender areia para um camelo que passar lá. Mas eu vou empreender lá também. Então, essa visão, entendeu? E como que começou isso na tua vida? Então, eu há 28 anos sou hipnólogo, né? Hoje não exerço mais, mas sempre tratei de ansiedade, depressão, medo, pânico. Aí eu comecei a perceber, são mais de 10 mil pessoas que eu atendi nesses 28 anos, comecei a perceber que as pessoas não prosperavam porque elas tinham a mente programada para isso. Então, eu ia lá no passado delas, entre 6 e 12 anos de idade, e eu procurava as histórias, é sempre um bloqueio com o pai, com a mãe, por exemplo. Você é professor de finanças. Se você for ensinar uma pessoa que o pai falou para ela que ela nunca ia dar certo na vida, ou não investe nada não, guarda um dinheirinho, vai que vem uma emergência, guarda uma reservinha de emergência, ela não vai conseguir avançar com você, porque a mente dela está pronta para isso lá atrás, entende? Já quando você reprograma a mente, ela fica solta para isso. Entendeu como é que é? Então, assim que funciona. Se a gente pensar que a pessoa só consegue avançar em todos os sentidos, principalmente na financeira, porque o Pacto com a Prosperidade primeiro toca na vida financeira da pessoa, tá? Primeiro toca na vida financeira. Porque você concorda comigo que você pode estar bem nas 7 áreas da vida, mas se não tiver dinheiro você está mal? Sim, com certeza. O importante é ter saúde, sim, mas só que se você tiver saúde com uma mente escassa, você vai ser um escasso saudável. Né? Então as coisas têm que andar juntas. São 7 áreas da vida que têm que andar juntas. Porque uma programação mental faz você ser quem você é hoje. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, respondendo a tua pergunta, uma reprogramação mental, ela faz você prosperar ou você escassar. Então, durante esse tempo que eu fui hipnólogo, eu comecei a perceber que quem tinha depressão, ansiedade, medo, pânico, não prosperava por causa disso. E eu falei, opa, peraí. Mas eu resolvia o medo, o pânico e tal, mas a pessoa não prosperava. Aí eu comecei mais a fundo nas crenças de dinheiro, nas crenças sobre prosperidade, nas crenças sobre o mundo. E aí que eu falei, bom, eu vou começar a trabalhar mais na prosperidade dessas pessoas. Então, antes eu tratava medo, pânico, depressão. Hoje, quando eu vou ensinar a pessoa a reprogramar a mente, eu arranco tudo isso de uma vez só, sem citar essas coisas, entendeu? E essa reprogramação, qual que seria o primeiro passo? Qual seria esse passo que você faz para reprogramar? Tá. Antes eu atendia 1 a 1. Então eu pegava, fazia hipnose. Hoje eu não faço mais isso. Então a técnica evoluiu. Então hoje, por exemplo, quando a pessoa entra no Pacto com a Prosperidade, ela vem para um movimento. E esse movimento eu começo a mostrar coisas para a mente dela indiretamente, de uma maneira subliminar, que vai quebrando essas crenças. Vou te dar um exemplo assim mais simples. Imagina só que você você entrou lá na nossa mentoria, né? Assistiu às aulas, viu a mentoria. Aí você vê uma senhora, que tem esse caso, a Ada Sante, o nome dela. Tem 76 anos, a vida toda escassa. E tem também, qual é o nome daquele outro senhor? Naldo. Enfim, eu acho que é o Aldo. E ele tem 75. Ele falou assim, olha, pela primeira vez, com 75 anos, eu entrei numa loja, fui comprar a camisa que eu queria sem olhar o preço. Essa outra senhora de 75 anos, ela viajou até para o Japão para resolver essas questões de prosperidade e não conseguia. Aí ela passou pelo Pacto com a Prosperidade e ela hoje vive uma vida diferente. Estou citando coisas situações extremas então, assim. uma das coisas que foram aplicadas no caso aí do Naldo, alguma coisa do tipo, né? Dalton. A gente não ia acertar. Não, eu sou muito bom de nome, bom de nome. Então, e o Dalton... depois eu vou fazer uma pergunta disso. Não, já vou fazer agora, desse negócio de ser muito bom de nome. Na questão do pensamento positivo e da comunicação. Tinha um amigo que falava assim, e ele era hipnoterapeuta, e ele falava assim, você não pode falar assim, putz, desculpa, eu não decorei seu nome, eu sou meio ruim de nome. Ele falou, não, aí você vai ficar sempre ruim de nome. Você tem que falar assim, nossa, faltou seu nome, como é mesmo? Mas não falar que você é ruim para gravar nome. Isso influencia? Não, eu já decidi que eu sou meio, não tem jeito. Você decidiu que você é bom de nome ou porque ruim? Eu percebi que é o seguinte, não, eu decidi que eu sou ruim de nome mesmo. Você decidiu. É porque é o seguinte, ó, aí entra no cerne da pensamento positivo que não resolve nada. Porque é o seguinte,
por exemplo, tem gente que é muito... Se você me falar o seu número de celular, eu não esqueço mais. Então, eu sou muito bom para guardar isso. Mas para nome eu preciso fazer associações, entendeu? Então, para mim é mais difícil. Por isso que eu falo que é ruim. Não. Mas é como funciona o meu cérebro. Não é a mente mais, tá? É o meu cérebro. Então, é assim. Então, tem gente que nasceu assim. Eu nasci ruim de nome, mas bom de número. Então, são talentos, entendeu? E no caso, então, do Dalton. Vamos lá, no caso do Dalton. É o Dalton, né? É isso, Dalton. Eu confesso. É que eu guardei o teu nome, porque a gente é amigo e tal. Mas se você me apresentar uma pessoa aqui agora, tá? E falar, ô João, na saída eu falo, tchau, Manuel. É normal. Mas vamos lá, o caso do Dalton. O Dalton, por exemplo. Uma das programações dele era olhar o preço de tudo. Também. Assim, ele falou assim, eu fiquei 40 anos nos altos e baixos. Por que altos e baixos? Você vai na mente dele, é o pai que falava, cuidado, é melhor o pouco com Deus que o muito com tal. Então, essas coisas, né? Ele tem 75 anos, imagina a programação mental de quando ele era criança. Então, o principal fato dele não era ele comprar uma camisa sem ver o preço, porque ele tinha dinheiro para isso, mas é que a mente dele não permitia. Eu vou te contar uma história do meu pai. O meu pai tem 76 anos, você olha para ele, parece que tem 50, né? Mas tem 76 anos. E mesmo ele sabendo o trabalho que eu faço, ele não quer ser reprogramado. E eu, enfim, ele me vê o sucesso tal do filho, mas ele não quer. Vamos respeitar ele. Mas um dia eu cheguei pro meu pai, ele tem, olha só, meu pai tem 3 carros velhos. Não é carro de coleção, não. Um Corolla 98, um Fiat 147 e uma picape lá, acho que no Chevrolet. E eu falei para ele, qual que é o carro que você gosta? Ah, o meu Corollinha. Eu falei o seguinte, vamos fazer... Falei, mas de verdade. Eu vou te comprar um Corolla 0, do mais top, vou trazer para você, vou deixar o IPVA pago. E vou levar os 3 embora. Olha só, e vou te deixar o IPVA pago e seguro pago por 1 ano. Mas eu quero o teu Corolla. Eu vou pegar ele, vou colocar numa plataforma, vou mandar amassar ele, vou gravar esse vídeo e vou baixar o documento dele do Detran. Ele não aceitou. Sabe por quê? Porque a mente não está preparada para isso. Não aceitou. Não é o amor ao carro. É porque a mente... Porque não tem amor ao carro, mas a mente... Olha só que coisa esdrúxula. A mente não se permite ter mais. E quais seriam os passos para a gente reprogramar a mente? É assim, ó. Vamos pensar que você veio com uma programação de fábrica, criada por Deus, que a gente acredita. Mas você era lá, estava zerado. Tudo podia. Ué, tem um filho de 9 anos. Quando ele tinha 4, ele queria colocar uma capa e voar. Para ele era possível, mas até um dia que eu falei para ele que ele não podia voar pelo apartamento ali, entendeu? Você teve que... Então eu falei para ele que não podia, mas isso para a segurança dele. Né? Tem que criar uma crença ali exatamente para ele. É o que os pais criam pra gente, só que eles não criam da capa do super-herói. Criam que dinheiro não dá em árvores, que cuidado, que vão roubar você, que se você tiver dinheiro... O meu pai tem 2 crenças até hoje, que quem tem dinheiro é porque ganhou uma herança ou porque roubou de alguém. Eu falei, mas e quem deu a herança pro filho? Veio da onde? Alguém fez esse dinheiro, né? Mas não cabe na mente dele, então buga, né? Então, o primeiro passo é o seguinte, você saber que você precisa de ajuda para prosperar. Então, agora vai entrar no pacto com a prosperidade e vai assistir os vídeos e ali eu vou reprogramar a mente da pessoa. Eu vou te falar sobre ali o Dalton novamente, e pela Ada, a Ada Santa tem 76, os dois têm 76, porque é o seguinte, se você, quer ver uma programação rápida? Você, por exemplo, você chega lá, vai num evento nosso presencial ou assiste uma mentoria do pacto. Aí, essa mulher de 76 anos, ela deu um testemunho, ela falou, olha, aconteceu isso. Aí você fala assim, ué, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo? Isso é uma mini reprogramação mental. E aí, no nosso movimento, eu vou introduzindo crenças de prosperidade e ao mesmo tempo arrancando crenças de escassez. É uma coisa mais automática. Antigamente, eu deitava a pessoa presencialmente, colocava ela em transe hipnótico, tudo aquilo, entendeu? Então, hoje a gente não faz mais isso. Então, eu evoluí a técnica. Hoje, para mim, aquela técnica que eu fazia, que muitas pessoas fazem ainda, é bem arcaica. Certo. Bem arcaica. Então me fala 3 programações de escassez que as pessoas têm. Principais. Por que o dinheiro é difícil para algumas pessoas? Me fala. Por quê? É uma programação mental. Por que o dinheiro... a coisa mais natural do mundo é o dinheiro. Para onde você vai, você precisa de dinheiro. Por que para algumas pessoas não chega dinheiro? Não é pela competência delas. É pela uma programação que o pai colocou. Outra programação mental, autoimagem e autoestima. Diferença de autoimagem para autoestima. Autoestima é o que você acha que os outros acham de você. E autoimagem é o que você acha de você.
Então é o seguinte, o pai que falou para o filho ou a mãe que você nunca ia ser nada, ele tem problema de autoestima e autoimagem, e por isso ele não prospera. Em todos os sentidos da vida. Tem casamento ruim, tem finanças ruins, tem tudo ruim. Tudo que ele coloca a mão, se ele comprar um cachorro, o cachorro fica doente o mês inteiro para gastar todo o dinheiro dele, né? E a outra é sobre a vida, né? Que a vida é difícil. Seu pai já falou para você? Seu pai não, mas assim, alguém da sua família já falou que você tinha, que a vida era difícil para você? Com certeza. Colocaram uma sementinha em você, só que você provavelmente saiu disso, né? Então essas programações mais comuns. Então agora me fala, mentoria gratuita para você que está aí assistindo aí. 3 formas de reprogramar isso. 3 ações ou 3 outros pensamentos que vão entrar no lugar. 3 coisas para substituir essas. Então, essa é uma das coisas que eu sou muito contra que a internet oferece. Ó, fale 3 frases para você prosperar. 3 coisas. Não, 8 caminhos para o sucesso. O guru vem de longe. Já viu o vídeo do Clóvis? Já que vi, ele fala já isso? Vi, o guru vem de longe. Exatamente. O que tem empreendedor de palco hoje, né? Então é mais ou menos assim. Então a pele em risco, né? Então, só pode programar alguém quem já passou por tudo aquilo. Então não tem essas 3 coisas. É um passo a passo. É um passo a passo que tem que fazer. A reprogramação mental é um passo a passo. Tanto é que tem gente que às vezes eu quero. Outro dia, acho que foi anteontem, uma pessoa falou assim: eu preciso de 150 mil reais para amanhã. Eu falei, se eu te der 150 mil reais, você vai gastar os 150 mil, você vai pagar suas dívidas. Mas daqui a pouco a sua mente fala, ele conseguiu 150, vamos deixar ele com 500 de dívida para ele nunca mais se levantar? Eu falei, seu problema não é dinheiro. Você nunca vai resolver seu problema com dinheiro enquanto você não reprogramar a mente. Entendeu? Entendi. Então não tem essa fórmula, vou te dar 3 passos. Não seriam 3 passos, assim, né? É uma questão de 3 passos que vão reprogramar, mas 3 ferramentas que são utilizadas para isso. Por exemplo, com base em ferramentas que você apresenta? Vou te dar 3, então. Participação de um movimento, que é o nosso, onde você convive com pessoas que só falam em prosperidade. Ótimo. Ambiente que você tá, eu blindo a sua mente, porque tem ambiente que você não pode sair. Pai, mãe, filho, tal, não dá para você se desligar deles. Mas eu blindo a sua mente para isso. E visão de oportunidade. Você vê oportunidade em tudo. Então, essas 3 coisas que eu ensino também lá no Pacto com a Prosperidade. Aí tem 12 mandamentos, né? Um dos mandamentos é assim, correr riscos. Tem 12 mandamentos no Pacto com a Prosperidade. Correr risco. Você tem que correr risco. Quem não corre risco? Sem risco quando você montou toda essa estrutura sua, você não está correndo risco? Sem risco não tem prêmio. Não tem como. Você ensina finanças. É risco? É risco. Quem quer mais retorno em finanças, compra mais risco. É natural. Exatamente. Todo milionário ou bilionário, os caras que mais correm risco, as pessoas têm dinheiro. Não é? Entendi. Assim, apetite por risco. Certo. Então, aí você estava me falando que você atendeu mais de 10 mil pessoas. Sim. E você começou a observar esse comportamento nelas e você viu que precisava reprogramar essas crenças. E quando que você vai caminhando para esse despertar? Nessa época você já era próspero? Você já prosperava? Não, tive muito problema com isso. Justamente pela programação do meu pai. Meu pai, assim, vou te contar uma história para você entender o porquê que eu fiz isso hoje. Eu falava para o meu pai que eu queria trabalhar, e ele queria que eu trabalhasse numa fábrica de blocos que, se eu trabalhasse bem, eu ia de operar. Nada contra quem trabalha nisso, tá, gente? Era um exemplo meu. Então ele falou assim, você tem que começar por baixo, já é uma crença. Tá? Por que eu tenho que começar por baixo? Eu tenho que aprender. Mas por que começar por baixo, entendeu? Começar por baixo deveria ter uma conotação assim, você tem que aprender. Mas o começar por baixo diz assim, você não é digno de estar em algum lugar maior. É assim que a mente entende. Então ele falou para mim, eu arranjei um emprego para você na fábrica de blocos, que era na rua de baixo da minha casa. Eu morava num bairro, aqui em Jundiaí. Falei, mas eu não quero isso, mas tem que começar por baixo. Eu falei, mas e depois eu vou para onde? Aí eu já com 14 anos, eu pensei, então eu vou comprar eu pensava assim, eu vou comprar essa fábrica de blocos. Ele falou, não, aí depois que você carregar bastante blocos, você pode ser um motorista, aí você vai ser um motorista. Eu falava, não quero isso, eu não quero isso para mim. Mas o meu pai, ele me bloqueava para isso, para várias coisas, né? Mas eu tive muitos problemas. Eu vou te contar uma coisa que vai te responder essa pergunta. Teve uma época na minha vida que eu comprava, faz tempo já, tá? Comprava muito carro caro, eu andava 3 meses com o carro e ia lá trocar. Só que quando eu trocava o carro,
você sabe que eu perdia bastante dinheiro. Então, eu detonava o meu dinheiro nisso. Depois que eu percebi, depois que eu me transformei em hipnólogo, eu percebi que aí que começou a nascer tudo, que era a minha programação mental. Aí eu lembrei de uma época que eu tinha 10 anos de idade, e o meu pai, era meu aniversário, 26 de setembro. E o meu pai, ele apareceu com um mini bug em casa. Sabe aquele mini bug verdinho, amarelinho, da Fapinha? Sabe? Eu acho que nem tem mais, hoje é tudo elétrico, mas você ligava assim, ele ligava o motor e tal. E ele apareceu com aquele mini bug. Na minha ideia, ele tinha comprado para mim. Mas ele comprou para reformar e o meu... Olha só a trava. O trauma. O meu amigo, que estudava no mesmo colégio que eu, era aniversário dele. Então, ele comprou e já vendeu para o pai do menino. Então, eu dei uma volta nesse bug e tal antes de reformar. E ele colocou um laço. E eu achando aquele dia que ele ia me dar de presente. Mas era para o meu amiguinho vir buscar. E eu fiquei vendo tudo aquilo. E eu lembro que quando meu amiguinho veio buscar com o pai dele, eu morava num sobrado, e eu olhava por baixo assim, e estava lá o buguinho, já com a fita tal. E o meu amiguinho vindo buscar, ele estudava na mesma escola que eu, na mesma sala. E aí, eu não queria o bug, eu só queria dar tchau para aquele bug. Então eu chorava, meu pai me trancou no quarto para eu não descer. Eu só queria dar tchau para o carro. Percebeu? Entendi. Eu só queria dar tchau para o carro. Então eu cresci. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, pelo meu talento e tal, eu comecei a trocar de carro. Aí eu percebi que o maior prazer não era eu pegar o carro novo, era eu entregar o carro velho. Eu só tô dando uma das programações só. E aí eu percebi que eu só estava queimando o meu dinheiro todo para dar tchau pro carro. Então a troca de carro, eu não ficava contente com o carro novo, eu queria dar tchau pro carro antigo. Porque aquele dia era um momento de muita tristeza, então quanto mais rápido aquele carro fosse embora, mais aquela dor ia passar. Mas eu também queria dar tchau. Se meu pai tivesse me deixado dar tchau e abraçado meu amiguinho, dado parabéns para ele, estaria resolvido. Mas eu chorava, eu batia na janela, ele trancou tudo e eu berrava. Estou lembrando dessa história agora. Isso eu reprogramei depois, né? Aí eu fiz toda uma reprogramação mental. Mas foi aí que eu comecei a entender um pouco mais porque as pessoas não se davam bem na vida e o problema que elas tinham com dinheiro. Entendi. Por quê? A prosperidade são 7 áreas da vida, mas vai direto no dinheiro. Então, legal. Acho que o seu case é um case interessante para a gente trabalhar. Que aí, como que foi esse passo de você começar a reprogramar isso? Em todo momento que você tinha dificuldade com a prosperidade e você começa a reprogramar sua forma de lidar com o dinheiro, com as coisas e começar a prosperar de fato. Começou assim, ó. Eu sempre fui comunicador, trabalhei em rádio, TV e tal. E o que me atrapalhava muito é que eu não tinha feito faculdade de jornalismo, nada, né? Mas alguma coisa me impedia de fazer isso. E eu montei uma empresa de call center, e aí um dia uma secretária me falou assim, a Letéia é o nome dela, faz muito que eu não vejo ela, faz muito tempo isso. Ela falou assim, olha, Baitello, você está muito nervoso, está difícil lidar com você, ela era minha secretária direta. É o seguinte, tem um amigo meu que é professor de hipnose, e eu comprei esse curso para você, é sexta, sábado e domingo, e não tem como não ir. Falei, poxa, você me deu de presente, quanto você pagou? Na época, R$7.000 desse curso. Caraca. Hoje seria talvez uns 40 mil. Sim, se atualizar. Atualizar hoje. Falei, ela falou, não, mas eu comprei com o cartão da empresa e não dá para cancelar. Eu falei, eu vou te mandar embora. Que você... Ela falou, vai. Eu lembro que foi numa sexta-feira, era sexta, sábado e domingo, num hotel lá em Ibis, lá em Curitiba. Aí eu acordei bem cedo e começava às 8, já fui bravo, que eu gostava de acordar tarde, né? Hoje eu acordo 5h30 da manhã, feliz da vida. Quando eu cheguei, só que eu cheguei atrasado, já tinha começado. E quando eu entrei na sala, tinha umas 40 pessoas numa roda e ele no meio. Quando eu cheguei, fui sentar quietinho, ele falou, você que é o atrasildo, vem aqui. E em 5 minutos ele me colocou em transe hipnótico. E começou a trabalhar minhas crenças. Aí veio essa crença do bug. Que ele, na hora, ele fez um trabalho lá que eu desprendi. E eu falei, eu quero ser isso. Eu quero ajudar as pessoas, porque ele me ajudou. Aí eu falei para ele, quanto você me cobra para ensinar tudo o que você quer? Me cobrou uns R$100.000 na época. Sim. Aí eu fiquei com ele quase 2 meses. Direto com ele. Ele é falecido, Maurício de Souza o nome dele. Ele treinava pessoas do HSBC no mundo inteiro. Ele era uma sumidade. Uma perda, enfim, né, dele. Ele me ensinou tudo o que ele sabia. Aí eu falei, só que eu quero levar isso para o mundo. Quero levar isso para
Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Aí montei rede de clínicas, tal, formei mais de 2.000 hipnólogos, comecei a dar aula para médicos, aula para dentistas, aula para as pessoas que queriam ser isso. Então, e você prosperava nessa atividade? Não prosperava ainda, eu ganhava dinheiro, ainda não estava totalmente reprogramado. Foi depois que atendi essas 10.000 pessoas durante esse trâmite que eu fui entendendo também porque eu não prosperava. O minibug era só questão de trocar de carro, mas as prosperidades eram outras, né? E aí eu me apaixonei por isso e até um dia, né, que isso faz uns 3 anos, eu estava tomando banho, né, eu já estava atendendo pessoas como prosperidade, mas como hipnólogo. Então eu colocava a pessoa, já fazia hipnose online, colocava a pessoa em transe online, no Google Meet, relaxa, tal, entra em transe e tal. E aí, um dia eu estava tomando banho, veio uma voz para mim, que eu acredito que seja a voz de Deus, falou, olha, você vai ser o mentor do Pacto com a Prosperidade. Eu usava hipnólogo professor Baitello. Então, para resumir, fez com que eu trocasse o nome e me transformasse no mentor Baitello, que eu iria fazer o Pacto com a Prosperidade. Eu saí correndo do banheiro, a minha esposa estava lá, falei, Pacto com a Prosperidade, ela não entendeu nada, eu falei, você está comigo, tal. Ela é psicóloga, deixou toda a carreira dela de psicóloga, se transformou em mentora do Pacto com a Prosperidade. Eu também recebi esse chamado e resolvi fazer. Depois disso, ó, tem 3 anos o Pacto, né? Eu escrevi 4 livros, não, 3 livros meus. Faz 3 anos. Faz 3 anos, é. Ele foi crescendo. 2 anos e pouco, não chegou nem 3 anos ainda, né? Ele foi crescendo, foi crescendo. Hoje tem milhares de pessoas que são prosperadas. Aí veio o nome Pacto com a Prosperidade, aí veio para fazer o movimento, chama quem fez o Pacto de Prosperado. Então, aí tem produtos, tem uma série de coisas do Pacto que foi crescendo. Tem o Instituto Prosperidade. Então, hoje cresceu demais, mas por quê? Porque eu atendi o propósito. Então, eu acredito que estava tudo preparado para mim de alguma maneira. Só que, por que eu fui escolhido como mentor do Pacto com a Prosperidade? Porque eu já entendia da mentalidade, entendeu? Uhum. Não, então, e nesse momento, há 3 anos atrás, você estava atendendo, estava com as clínicas também ou não? Estava com as clínicas. Não, depois eu montei. Não, antes eu montei. Eu fui ser hipnólogo por um tempo, 2 anos, depois uns 3, 4 anos, aí eu montei uma franquia, a rede de clínicas da hipnose, a gente cresceu, a gente teve 14 clínicas, né? E depois disso a gente resolveu, quando eu falo tinha um sócio nisso, a gente resolveu zerar isso, vencer os contratos das franquias e tal, porque a gente eu queria trabalhar de uma outra forma, né? Ainda a escassez me pegava nessa época, tá? Inclusive fiquei com vários processos trabalhistas com isso, né? Que a gente pagou tudo e tal. Mas problemas com franqueados não, tá? Aqui é para a gente contar tudo. Eu conto isso nos eventos presenciais, então não tem problema. Mas depois veio esse insight, é que eu estou pulando os tempos aqui, tá? Veio esse insight de montar esse que é o maior movimento de prosperidade do mundo. Então hoje eu falo do que eu conheço, do que eu vivi, do que eu sofri, como eu resolvi. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, que é com a mentora Fábio Baitello, eu tenho um filho maravilhoso, até meu cachorro, não tem problema nenhum, rapaz, assim, é sensacional. Claro que nós temos essa questão como uma missão de vida para prosperar as pessoas, e cada um tem a sua prosperidade, não importa quanto você ganha por mês, né? Desde que você esteja feliz e não queira crescer mais, essa é a sua prosperidade. Agora, quem quer crescer mais, eu estou junto. Aí eu faço essa pessoa crescer mais, entendeu? Entendi. E você começou a aplicar na sua própria rede de pessoas ainda não, que tinham? Não, ainda não. Eu comecei a aplicar depois disso, quando eu fechei as clínicas e comecei a atender um a um novamente. Aí eu fiz um laboratório com mais umas 1.000 e poucas pessoas trabalhando nisso. E eu vi que todas melhoravam. E aí eu comecei a falar de prosperidade, até que um dia a prosperidade chegou para mim, você vai ser o meu mentor. Entendi. Então hoje a gente tem marca de roupa, marca de bolsa, a gente tem produtos do Pacto, a gente tem livros, tem loja virtual, uma série de coisas aí voltadas para o Pacto. Porque o Pacto não é um curso, é um movimento, é uma filosofia de vida. Nós desenvolvemos uma filosofia de vida. Tanto é que a gente tem um manual do prosperado, tem 60 páginas, tem um manual de conduta do que você fala, do que você faz, de como você se comporta, como você se veste. A gente montou toda essa estrutura que é uma O que é uma filosofia de vida? Isso seria a reprogramação, então, naturalmente. Exatamente. Entendi porque é difícil você definir a reprogramação em 1, 2, 3 ferramentas. Isso. Então é o seguinte, você pode viver uma filosofia de vida naquele churrasco com seus parentes que só falam de desgraça e reclamam do patrão, ou você pode viver uma filosofia de vida que só fala de prosperidade e reprograma a sua mente para isso. O ambiente é importante, mas não é tudo, tá? Eu consigo reprogramar uma pessoa num ambiente ruim, que ela é blindada para não
não conversar com pessoas sobre coisas ruins, ou então se conversar, entra aqui, sai aqui. Dá para blindar isso. É um pouco mais complicado, porque você convive com pessoas que falam sobre escassez a todo momento, né? Mas dá para blindar. Mente blindada. Pode falar o que for para mim que a minha mente está blindada. Entendi. Então, assim, quando a galera busca por evolução pessoal e vai nesses grandes eventos, isso seria também uma reprogramação Não. que ela vai... Não, isso é banho. Toma todo dia. Motivação, desenvolvimento pessoal, é banho que você vai ter que tomar todo dia. Ela vai no evento de um coach lá, tal, só tomou um banho. Ó, o próximo evento nosso, aqui, vai ser em Alphaville. Vai ser dia 12. Está convidado, quero que você esteja lá. Uhum. Vai começar às 9 da manhã e vai até às 23 horas. Só de reprogramação mental. Eu não uso nada motivacional. Eu uso coisas que entram na sua mente e fazem uma limpeza. É como se eu entrasse na sua mente e tivesse um monte de lixo. Eu pego e limpo tua mente desses lixos. Vou fazer uma faxina lá, entendeu? Já desenvolvimento pessoal, você vai entender um pouco mais, tal, mas não entra nas suas crenças. Você começa a ver uma coisa diferente. É como se você visse algo diferente que você não pode tocar. Mas você tem o desejo, mas você não vai conseguir tocar porque a tua mente não vai deixar. Então, motivacional, desenvolvimento pessoal, vou te falar uma coisa. Eu não gosto. Entendi. E essas pessoas que começam a mudar esses hábitos, em qual tempo em média? Lógico que isso vai de pessoa para pessoa, mas qual tempo em média leva para a pessoa reprogramar as crenças dela e começar a ver o resultado na vida dela imediato? Tudo depende de como está enraizada essa crença, ou essas crenças estão enraizadas. Mas eu vou pegar uma coisa muito mais longa e uma coisa curta. Tem pessoas que com 4 meses conseguiram começar a conquistar. Outras pessoas, a gente teve um caso, que eu me lembro bem agora, que foi até um depoimento, que a pessoa estava morando de favor, dormindo no chão, fez o pacto com a prosperidade, em 15 dias ela ganhou uma casa. Ela ganhou uma casa. O mecanismo disso eu não sei, porque não vou mais a fundo, mas ganhou uma casa. Outra pessoa tinha uma empresa pequena, tinha o dinheiro para investir, morrendo de medo de investir, fez o pacto, investiu, faturou muito mais. Inclusive tem um depoimento delas 21 horas no nosso canal do YouTube hoje, né? E tem outras pessoas que fazem no outro dia, já conquistam alguma coisa. Então, depende muito, entende? Eu não sei explicar o porquê. Porque a programação errada bloqueia com que essas coisas cheguem até ela. Visão de mundo. Visão de mundo. Cada pessoa tem uma visão de mundo. Vou te dar um exemplo aqui. Você gosta de maçã? Como? Então me descreve como seria uma maçã sua. Uma maçã? Vermelha, crocante, doce, suculenta. Eu gosto de maçã verde. Mas é maçã, não é? Sim. Então, eu falo maçã, você pensou na vermelha. Crocante, tal. Eu gosto do azedinho da maçã verde. Doce. Mas é maçã, não é? Então é visão de mundo. Entendi. É isso. Mas assim, porque a mente é o seguinte, o nosso mecanismo, que é entrando na neurociência, é assim, quando você vai passar, a gente está aqui na Avenida Paulista, né? Mas tem algumas pontes que a gente passa, alguns viadutos. Então existem pontes. Na neurociência a gente chama de caminhos neurais ou neuronais. E são as sinapses. Você pega um neurônio e liga no outro. Então, falando de cérebro, tá? Então, por exemplo, esse neurônio aqui, ele ligou na sua mente, no seu cérebro, e você aprendeu que dinheiro é difícil. Quando eu faço uma reprogramação mental, eu quebro esse neurônio e faço outro caminho neural ou neuronal. Estou falando agora a programação junto com a neurociência. Então, eu crio novos caminhos mentais, novos caminhos neurais, né? Porque a mente é meio subjetivo, mas o cérebro é assim. Né? Então, a mente está dentro do cérebro, né? Então, funciona assim. Então, não é só uma coisa imaginativa, é uma coisa também que acontece no cérebro. Então, existem novos caminhos neuronais e não neurais. Então, a gente faz novos caminhos para que a pessoa passa a se comportar de uma forma diferente, Exatamente. Tomar decisões de uma forma diferente. Exatamente. Né, e tudo mais. Então, essa reprogramação, para mim, soa muito como algo personalizado, individual, Não. por ser de cada pessoa. Aí você fala que faz um impacto em massa. Como ótimo. que gera esse impacto em massa, sendo que as programações são diferentes? No seu caso, era o bug. No meu caso, não sei. A gente tem que encontrar qual que é. Né? Mas aí como que pega alguém do bug e alguém com outra crença? Sensacional. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Sensacional a sua pergunta. É porque é o seguinte, com essa experiência que eu tive, eu mapeei mentes das mais diversos tipos, classes sociais, idades.
Então, o que eu fiz? Eu subi esta técnica que possa atender a todo mundo. Então, quando a pessoa entra no movimento, alguma coisa que eu falo naquele movimento, aulas que eu dou lá para os mandamentos, quebram uma crença, quebra outra. Então, acaba quebrando várias crenças e não é mais personalizado, entendeu? Entendi. E você faz essas imersões, igual vai acontecer agora no dia? No dia 12 de julho, aqui em Alphaville, mas essas são presenciais que prosperados vêm participar. Mas todo o Pacto com a Prosperidade é online. A gente tem aplicativo, né? A gente tem aplicativo que funciona no mundo inteiro, a gente tem pessoas em 31 países, a gente tem. É tudo online. A pessoa, quando vai fazer o Pacto com a Prosperidade, ela, que não tem nada a ver com religião, explicar novamente, ela vai e vai assistir aulas e vai participar do movimento. Ela vem para um movimento, entendeu? Entendi. Então o primeiro passo dela é um online. E quando ela vem para o que você chama de presencial. Do presencial. Ela vem quando ela já passou pela metodologia online. Exato. Algumas pessoas vêm convidadas por outras pessoas que já são prosperados e querem mostrar o pacto para elas. É muito mais raro isso. Então ela vai aprender ali do zero. Então ela vai ter contatos com a filosofia e tal. Mas essas pessoas que vêm para o presencial, que a gente faz 3 vezes por ano, às vezes 2 vezes por ano, em alguns países, por exemplo, dia 20/9, né, meu amor? 20/9 a gente vai fazer uma imersão online para prosperados em Portugal, que vem da Europa toda ali, vem da Suíça, vem de Luxemburgo e tal, né? Que falam língua portuguesa. Mas no Brasil, a gente faz aqui em Alphaville. Então, são momentos, mas é para reforçar, é para mostrar ainda mais a filosofia, deixar a filosofia ainda mais forte. E não é obrigatório a pessoa ver presencialmente, mas muitos gostam de nos ver presencialmente e passar por essa reprogramação mental. E vem quantas pessoas nesse encontro Às presencial? vezes 50, a gente faz para poucas pessoas, justamente para a gente trabalhar quase que 1 a 1 ali, tá? Em Portugal são 20, já está esgotado o ingresso lá, para o dia 20/9, hein? E aqui, alguns ingressos tem ainda para 12/7, mas são para 50 pessoas aqui. Entendi. A gente não faz em massa ainda, gigantesco, porque a gente gosta de tratar 1 a 1, né? Mas a gente tem aqui um projeto para o final de 2026 para reunir num estádio milhares de prosperados que vêm de todos os lugares. Aí quase uma celebração, entendeu? Entendi. E esse primeiro episódio você tem em mente a primeira pessoa que foi impactada? Sim. Lembro dela. Mas eu vou falar como eu era hipnólogo, tá bom? Tá. Né? A primeira pessoa que foi impactada do pacto, eu não me lembro. Não sei porque não me lembro. Mas eu vou te contar um caso que é interessante. Quando eu fiz esse curso de hipnose, lá atrás, há quase 29 anos, com esse professor meu, eu queria uma pessoa para atender. E tinha um amigo meu em Curitiba, o nome dele era Daniel. E ele trabalhava numa rádio, junto com um deputado que fazia um programa. Ele era assessor de deputado. Esse cara, eu percebia que ele fazia muito dinheiro, porque tinha ali prefeitura, tinha uma série de coisas, muito patrocinador. Daniel Oliveira, lembrei o nome dele, Daniel Oliveira. E ele falou, poxa, Baitelo, você fez um curso ali de hipnose e tal, né? Você não quer me ajudar, cara? Eu falei, quero. Vamos lá. Aí eu comprei uma poltrona e ele foi em casa. Tinha consultório em casa, né? E aí eu comecei a colocar em transe hipnótico, mas antes ele falou, meu problema é o seguinte, você viu como eu ganhei dinheiro? Mas olha o carro, ele tinha um Gol velho, uma casa velha. Ele falou, todo dinheiro que entra para mim, eu jogo fora. Aí eu coloquei ele em transe hipnótico, que eu fazia na época, e veio a idade dele de 8 anos. E ele começou a me contar ali naquele transe hipnótico, eu perguntei para a mente, o que está acontecendo agora? Que é assim que eu trabalhava, né? Eu estou na escola. Quantos anos você tem? 8. E eu quero aquele doce. Eu falei, me conta mais sobre isso. Resumindo, quando ele tinha 8 anos de idade, ele não tinha dinheiro para comprar um doce, mas um amigo dele estava comendo um doce, ele pediu um pedaço. E o amigo dele virou para ele e falou assim, você é pobre, você não tem direito a esse doce, você não tem direito a nada. E aquilo ficou na mente dele. Quando ele cresceu, sempre o doce estava sendo tirado dele. Ele já estava acostumado, que o dinheiro que ele ganhava significava o doce que ele não tinha direito de ter nada e de ter o doce. Então, aquilo eu reprogramei. E depois de 3 meses ele falou, meu Deus, olha o que você fez comigo, cara, eu tenho até dinheiro aplicado, eu comprei outra casa, comprei outro carro, porque ele fazia bastante dinheiro. Só que agora o dinheiro está ficando comigo, eu tenho dinheiro na conta, nem sei o que fazer e nem tenho vontade de gastar. Entendeu? Eu te contei um dos exemplos. Entendi. No momento que você reprogramou ele ali, já houve essa transformação. E eu nem tinha muita experiência nisso. Você vê, meu primeiro... Olha, eu tô lembrando disso agora. O meu primeiro cliente, que nem foi pago na época, era meu amigo,
Meu primeiro cliente já falou de prosperidade. Só depois de anos eu fui entender isso. Entendi. Olha só. E quando começa o movimento, qual que foi a história, então, já que você não lembra a primeira, que mais te chocou desses últimos 3 anos? Já dentro do pacto. Estou tentando me lembrar aqui, não me lembro. É que são tantas pessoas hoje, né? Porque eu não comecei falando, nossa, a primeira que fez o pacto com a prosperidade. Não. Eu só me lembro o seguinte, que o pacto ele não tinha aulas presenciais, não tinha aulas gravadas. Então, eu lancei e chamei as pessoas para fazer o pacto. Eu falava assinar o pacto com a prosperidade. E fiz um lançamento, né? Tudo orgânico. E fiz um lançamento. E aí, quando eu entrei no ar com aquela live de lançamento, eu lembro que era no domingo, às 9 da noite. Tinha tanta gente na live, e eu comecei a fazer, as pessoas param de falar e me dá esse link logo que eu quero assinar o pacto com a prosperidade. E ali eu percebi que eu estava no caminho certo. Entendi. E aí eu entreguei esse primeiro pacto com a prosperidade com mentorias ao vivo, depois comecei a gravar as aulas baseadas nas minhas técnicas que eu aprendi, com hipnose e tal, e aí eu formulei um movimento. Então, se eu for te falar, impactou numa massa e como as pessoas queriam, porque queriam que eu abrisse as inscrições. Então, isso que me impactou mais. Lembra, meu amor? Foi sensacional. Aí eu percebi, eu vou montar. Só que aí me veio a ideia de empreendedor. Quero montar o maior movimento de prosperidade do mundo. Nós chegamos lá. Entendi. Então se trata de um movimento, não de um curso específico. Isso. Então quem entrou com você há 3 anos atrás está até hoje. Tem gente que está até hoje, tem gente que está voltando. É, né? Isso que eu ia perguntar. E a pessoa que, não, eu me reprogramei, começou a prosperar e aí sai do movimento. Posso te falar uma coisa? Agora eu vou entrar num assunto mais polêmico. A gente coloca a prosperidade como uma energia e a escassez como uma energia também. Então, não é somente reprogramada, é viver o movimento. Por quê? Porque quando a pessoa faz a reprogramação mental e vive o movimento, ela está blindada da escassez, só que a escassez está sempre olhando para ela. Tem sempre alguém olhando para ela querendo pegar novamente. Quando ela deixa o pacto, quando ela deixa de viver o movimento, melhor se dizendo, ela volta aos poucos para aquilo lá. Porque ela deixa de se alimentar. Deixa de se começa alimentar. a alimentar Exatamente. Se você não comer a partir de hoje, daqui a uma semana, você está mais magro, está mais fraco. Então, assim, e a gente tem também muitos casos de pessoas que deixaram o pacto, perderam tudo. Deixaram de se alimentar todos os dias, porque é uma guerra todos os dias contra a escassez. Porque eu programo a mente para a pessoa para viver um movimento, para absorver aquele movimento. Mas a partir do momento que ela deixa de viver o movimento, ela volta para onde ela está. E aí vem a neurociência. A gente está sempre querendo voltar para o quentinho. Sempre querendo voltar aos velhos hábitos. Por exemplo, eu faço academia com personal, tenho nutricionista, ok. Mas às vezes dá vontade de comer outra coisa. Minha mente está sempre querendo sair da marmita fitness e ir para outra coisa. É mais ou menos assim. Se eu não me firmar e não olhar para aquelas pessoas que estão com um físico legal, tá, e falar, olha, e eu, por exemplo, quando eu vou vestir uma roupa, ela fica legal, não tem mais barriga e tal, então eu me alimento disso. Mas se eu perder esse foco, eu vou voltar a comer o que eu comia antes, doce e tal, e vou engordar tudo de novo. É um exemplo. Mas o treino é para a vida inteira, né? Para a vida toda, exatamente. É uma questão de disciplina total. E se no meio desse processo a pessoa enfrenta outros tipos de problema? Se ela quebra o negócio dela, enfim, se vem alguma fatalidade que coloca em risco a prosperidade que ela está vivendo. Ou pelo fato dela estar reprogramada, ela está blindada com que isso aconteça, ela já toma ações diferentes do que tomaria antes. É isso mesmo. Só que existe uma coisa seguinte, para você ter coisas maiores, você tem que abrir mão de algumas coisas, não tem? Vou te dar um exemplo. Sempre fatos reais aqui. Jefferson e a esposa é Adriana ou Andréia? Andréia, você viu como eu sei nome, né? O Jefferson eu guardei. A Andréia. Eles tinham uma loja de bolos. E a loja estava indo mal. Quando ele entrou no pacto com a prosperidade, a loja faliu. Ele entrou no pacto com a prosperidade, ele teve que fechar a loja. Matou a vaquinha. Exatamente. Quando ele perdeu tudo, ele poderia pensar assim, puxa, estou sem nada. Mas quando ele veio para o nosso movimento, ele falou, não, peraí. Isto aqui foi a prosperidade que fez para eu crescer mais. Ele fechou tudo, vendeu tudo. Aí, a esposa dele, depois de um tempo, ele entrou, depois de um mês a esposa entrou. A esposa trabalha com móveis planejados. E ela veio para o pacto. 15 dias depois que ela fez o pacto com a prosperidade, começou a viver a filosofia,
Tinha uma venda dela que estava 8 meses para sair. Saiu a venda dela de R$1.500.000. Você está entendendo? Por quê? Mudou o foco. Eles estavam só com o foco da dívida, do lugar. Ele contou num testemunho dele, tem lá no meu canal do YouTube, ele falou assim, olha, um dia, a minha esposa estava me esperando na saída da loja de bolos, estava tudo pronto para outro dia, eu quebrou vitrine, quebrou o bolo, porque ele já não aguentava mais. E aí ele entrou no pacto e falou assim, será que eu devo fechar? Aí eu falei, conversa com a prosperidade, que eu ensino a pessoa a conversar com a prosperidade, né? Sentar lá na cadeira da prosperidade e conversar com a prosperidade. E ele recebeu a confirmação para fechar. Quando ele fechou, a vida dele melhorou. E isso não seria espiritual? A Não, pessoa conversar não com é a espiritual. prosperidade? Não é. Não é uma conotação como uma entidade? Não é. É assim, ó. Eu vou te dar, vou aqui reprogramar sua mente para isso, dar uma visão. É como se fosse assim, a escassez são pensamentos de escassez, mas que a gente colocou uma imagem nela, que é um mendigo sujo, todo fedido, que você não consegue nem ficar perto dele, ok? Com roupa rasgada, tudo. A prosperidade seria uma pessoa muito bem vestida, cheirosa, com o melhor perfume que tem, entrando no melhor carro que tem, é isso aí. Então você conversa com essa pessoa, mas você conversa com a sua própria mente reprogramada, entendeu? Entendi. Entendeu? É assim que funciona. Mas existe algo energético, obviamente. Eu converso com a prosperidade todos os dias. A gente tem lá um dos meus livros, que é o Diário do Pacto com a Prosperidade, que são 365 mensagens. Você lê uma por dia de manhã e você alimenta a sua prosperidade. Mas assim, pensa só, se você senta na cadeira da prosperidade, que você elege uma cadeira na sua casa como a da prosperidade. Nada muito especial, mas especial para você sentado lá. E você começa a meditar na prosperidade, a tua mente vai trabalhar em cima de soluções para a prosperidade. Mas se você senta na cadeira da escassez e só vê problemas, ela só vai te trazer problemas, só vai ver problemas. Então não é uma entidade, então, mas é algo energético, tá bom? Vamos dizer, eu entendi a sua percepção sobre o pensamento positivo, mas ele é uma consequência, o pensamento positivo. Então quando a pessoa reprogramou, ela passa a pensar positivo e isso que atrai? Ela passa a determinar, ela passa a falar já é. O que você quer, para mim, já é. Eu sei que vai chegar, os caminhos vão me mostrar que vão chegar. Não é pensamento positivo. Pelo fato do meu cérebro não saber o que é passado, presente e futuro? Exatamente. É por essa questão que eu coloco no já é no presente? A sua mente não sabe qual a idade você tem hoje. Exato, porque se eu pensar assim, eu quero ter, sei lá, um apartamento em Mônaco. Enfim, eu quero. Eu estou pensando que eu desejo não estar no presente e não realiza. Isso é loucura. É loucura. É loucura. É loucura. Mas, por exemplo, para você chegar a ter um apartamento em Mônaco, sabe que você tem que faturar primeiro R$100 mil, depois 1 milhão, depois 10 milhões. Então você reprograma também a escada do sucesso da pessoa para não ficar com devaneio. Passo a passo. Passo a passo. A pessoa tem que ter que é um passo a passo. Ou seja, para deixar bem popular, até popularesco, é o seguinte, se você não fizer a sua parte, não rola. Entendi. E você comentou o caso do rapaz, se eu não me engano, era o Dalton. Entre Dalton, os nomes que a gente 76 falou, anos. que é o que entrou na loja e escolheu uma camisa sem olhar o preço. Isso. Tá. A pessoa programada a isso, não é uma linha tênue entre ela não olhar preço para não ficar na escassez e acabar se arrebentando financeiramente? Não. Onde tem a proteção? Onde tem a proteção do teu filho não colocar a capa nas costas e pular pela janela, entendeu? Tá, porque aí existe uma programação mental de lucidez. Porque ele tinha esse dinheiro, não faltava dinheiro para ele comprar camiseta, ele só não se permitia por causa das crenças. Mas ele também não vai chegar e vai fazer loucura, ficar endividado. A própria prosperidade não deixa, a própria programação mental não deixa. É diferente a programação para quem já tem dinheiro e para quem não tem? Tudo igual. É a mesma programação. Vou te contar um caso. O empresário, acho que você já ouviu essa história de mim aqui, eu vi, né? Enfim. Mas vou contar para quem não sabe. Pode, vamos lá. Público, então. É o seguinte, presta bem atenção você que está assistindo aí. Um empresário com uma rede de indústrias de moveleiros, que ele tinha 4, 5 marcas diferentes, das marcas mais tops até as mais populares. Ele falou assim, preciso comprar o segundo avião. E eu não consigo. Resumindo a história, ele veio reprogramar a mente dele porque precisava comprar o segundo avião. Era falta de dinheiro? Não. Era uma programação mental que estava nele que não deixava ele comprar o segundo avião. Certo. Tá? E o que não tem dinheiro? Não tem dinheiro... Como que ele tira ele da inércia se às vezes... não sei, a atividade que ele deseja não é bem remunerada? Eu vou te responder essa pergunta com uma outra questão. Pensa só, quem não tem o dinheiro é porque
não consegue ter ou não tem tanto talento para ter. Mas com a programação mental, ele vai desenvolver esse talento. Mas a prosperidade, a escassez não pode tocar no talento, pode tocar no fruto do talento, ok? E quem já tem é porque tem um talento maior para fazer dinheiro. Só que as outras áreas da vida dessa pessoa estão um caco. Então, a programação mental não é sobre dinheiro, é sobre mente, sobre crenças individuais. Para que a prosperidade não está diretamente relacionada ao dinheiro. Só que se você não tiver o que comer, não tiver como pagar a conta, aí não tem prosperidade. Não tem como prosperar em saúde se não tiver dinheiro. Não tem como você dar um presente. Não vai se alimentar bem, não vai treinar bem. Eu, por exemplo, o investimento que eu faço com nutricionista, com suplemento e tal, tem que ter dinheiro para fazer isso, senão você não faz, né? Entendi. Para minha academia, a academia que eu frequento, a Ironberg, a maior academia aqui de Alphaville e tal, tem que pagar por isso. Não tem como. Não tem como. Às vezes as pessoas mais simples chegam assim, mas tem que pagar para fazer esse pacto? Eu falo, se eu for lá na Mercedes trocar o meu carro, né, ou for qualquer lugar, eles me derem de presente, eu dou o pacto de presente. Mas eu brinco com isso porque as pessoas, primeiro, nunca queira nada de graça, não peça desconto e dê gorjeta. Tá dando gorjeta por aí? Não, então deveria dar. Não só a taxinha que tá ali, né? Sabe o que você 10%. Faz? Teu carro não tá de estacionamento aqui? Certo. Quando você for sair, tira R$100, dá pro manobrista. Entendi. Faz isso hoje. Vai ver que delícia que a sua mente fala, opa, tem mais. Porque é o seguinte, quando a gente está programado para ter mais, biblicamente falando, tá? O pacto não tem nada a ver com religião, mas nós somos cristãos, a nossa família é cristã. Então vai biblicamente. Tem uma parte que diz lá, que eu não sei onde é, mas diz lá o seguinte, quem tem pouco, o pouco que tem vai ser tirado. Quem tem muito vai ser acrescentado. É uma programação mental. É a parábola dos talentos. Isso, exatamente. Aí eu dou um talento, 2 talentos, 3 talentos. É mais ou menos isso. O cara que guardou... você é professor de finanças. Se o cara não investir, ele vai ter mais dinheiro? Não, mais ou menos isso. Ele pode ter a mesma quantidade, mas o poder de compra vai diminuir. E geralmente esse que não investe acaba enterrando aquele talento que a inflação vai comendo. A inflação come, não vale nada. Exatamente. Ou coloca numa aplicação, não uma poupança, que rende menos que o outro investimento. Não existe, e eu vou te falar uma coisa que eu falo sempre aqui. Não existe professor de finanças, que eu sei que você é um dos melhores do Brasil, que possa fazer uma pessoa ter sucesso nas finanças se a mente dela tiver programada para não prosperar. Você pode ensinar tudo que você sabe para ela, mas ela vai se sabotar no meio do caminho. E ela vai dar um jeito de perder dinheiro. Vai. Ou depois ela vai culpar você, né? Enfim. É mais ou menos. Por que você acha que esses jogos de tigrinho, essas coisas, fazem tanto sucesso? Porque a maioria dessas pessoas que joga já está com a mente programada para perder o dinheiro. É só mais um canal para ela perder o dinheiro. É mais uma ferramenta que colocou para facilitar essa perda. Exatamente. Ela perderia de outra forma. Qualquer jeito. Então, porque as pessoas estão viciadas em jogos, mas elas estão viciadas em outras coisas também. Isso facilitou. Sim. Deveria ser uma coisa proibida. Seria ótimo que fosse proibido. Mas ela vai gastar em outro lugar. Entendi. E a sua visão espiritual para essa questão do pacto da prosperidade? Como que fica? As pessoas têm que buscar a sua espiritualidade? É assim, nós não temos religião, né? Porque é o seguinte, existe uma parte de religião que bota na cabeça da pessoa, né? Bota lá uma programação mental que, você não precisa ter muito. O importante é você amar a Deus. Só que vamos pensar na parte espiritual, agora falando de Deus, sem religião. Deus não é criador de tudo? Ele não é próspero? Então, quanto mais próspero você for, mais perto você está de Deus. Quanto mais escasso, está mais longe de Deus. Basicamente isso, essa questão espiritual. Agora, a religião, cada um tem uma. A gente tem ateu no Pacto com a Prosperidade. Então, isso que eu ia te perguntar. A gente tem padre, e padre tem um monte. A gente tem pastor um monte. E a gente tem agnósticos. Então, eu estou trabalhando na coisa mental, eu não estou trabalhando na espiritual. Só que depois que a pessoa entra no pacto, ela começa a entender alguma coisa. Tem gente que deixa aquela religião, ela vai para uma outra religião que fala de prosperidade. Ela não se conecta mais com quem fala de miséria, entendeu? Ela busca onde tem esse movimento de prosperidade. Quer ver um caso? Uma senhora que mora na Itália, ela estava lá no nosso inteligência artificial e a gente foi e abordou ela, né? Que é um WhatsApp nosso. E aí ela falou, não aguento mais viver na escassez e tal. Aí uma pessoa respondeu para ela assim, da minha equipe, escuta, até quando você vai viver assim? Porque é um gatilho que a gente faz. Não quero mais viver assim não, eu quero prosperar.
Aí ela falou assim, até quando Deus quiser, porque o dia que Deus quiser eu saio disso. Ou seja, é Deus que está, na cabeça dela, Deus estava mantendo ela na miséria. Entendeu como é que é essa questão de religião que acaba com as pessoas? Entendi. Que ela associa que tem que estar na pobreza, que prosperar não é coisa de Deus, entre outras coisas. Entendi. E aí, pega essa senhora, ela participa do processo, do pacto. Muda tudo. E aí ela começa... Opa, então quer dizer... Aí ela ainda está na religião, aí eu mostro para ela que Deus é próspero. Cada um tem uma coisa. Que Deus é próspero, que é o que a gente acredita. Então ela fala, opa... Então não é Deus que está me mantendo nessa escassez, é uma programação mental, é a escassez que está aqui, porque a religião se chama de inimigo, a gente chama de escassez, tá? Existe algo energético que pode ser considerado como espiritual também, mas não é a conotação do pacto. Entendi. Você falou que antes não gostava de acordar cedo e hoje... 5:30 da manhã para fazer o café com prosperidade, às 7 eu acordo, porque hoje eu sou uma pessoa que eu tenho propósito, eu não tinha propósito antes. Então você acorda feliz da vida. E você liga essa questão de acordar cedo com a prosperidade também ou não? Não. Se acordar cedo desse prosperidade, as pessoas estão pegando o ônibus às 5 da manhã para entrar às 8 no trabalho e sendo todas ricas. Não. Eu só disse que acordar... Tinha uns coaches que falavam acordar às 5, né, tal. Mas o cara acordava a turma das 5. A turma das 5 acordava, ficava andando pela casa, chegava à tarde, estava cansado. Bobagem isso. Eu estou te falando que quando você tem um propósito... Eu conheço pessoas no pacto que acordam meio-dia e estão milionários. Entendi. Muito bom, Maitá. Principalmente aquela que mora do outro lado, com fuso horário, né? O cara acorda às 5, ela acorda meio-dia lá. Sim. Dá na mesma. E é interessante você dividir essas questões que pessoas fora do Brasil, elas estão fazendo o método e estão prosperando. É bem interessante porque elas estão em países muitas vezes prósperos. Sim, igual você falou no caso da Suíça. Então a pessoa está num país extremamente próspero e não está prosperando. Antes de contar isso, quero dar uma pulseira do Pacto com a Prosperidade para você. Para você lembrar que a prosperidade tem que estar com você, tá? Legal. E é importante sempre usar para não... Sempre usar. Para sempre lembrar do pacto, para não ter escassez. É um ponto de contato. Essa pulseira não vai prosperar ninguém. Se a pessoa não passar pelo pacto, não tiver no seu momento, ela vai ser um ignorante. Vai ter uma pulseira ignorante. E vai ser escasso. Por exemplo, muitas pessoas no mundo estão fazendo essa tatuagem. Eu tenho aqui, a mentora tem desse lado aqui. Mas outro dia uma pessoa falou, posso fazer a tatuagem sem fazer o pacto? Eu falei, você vai ser um tatuado escasso, você vai fazer o pacto. Porque ela não entende o significado, ela é ignorante sobre o tema. Então, da gorjeta... deixa eu só falar daquela questão da pessoa. Tem muitas pessoas que saem do Brasil aqui quebradas, vão para um país próspero, que é ou um país da Europa, ou os Estados Unidos, ou algum outro país próspero, só que elas vão lá e elas continuam escassas, porque elas levaram a mente delas com elas mesmas. Então tem que passar pela programação. Falam que até a prosperidade da América tem correlação com o pensamento que eles tinham quando eles chegaram na América. Se você vê a colonização do Brasil, ela vem de pessoas que, os portugueses principalmente, vinham para o Brasil para poder pegar as riquezas e levar de volta, e retornar. Quando você tem aquela imigração forte dentro da América, da fuga dos protestantes, eles foram para algum lugar que eles iriam ficar, iam se estabelecer. Isso. E por isso que é uma terra tão próspera. Assinaram uma declaração, né? Acho que foram 40 pessoas que assinaram uma declaração que seriam prósperos, né? Sabe por que o judeu é próspero? Porque ele já veio com uma programação mental de prosperidade. Ele se considera uma pessoa que é o povo escolhido por Deus. Isso é só uma programação mental. Na minha opinião, Deus não escolheu nenhum povo. Estou falando o que eu acredito. Ele criou o ser humano já próspero, mas o judeu pegou isso para ele. Por isso que os judeus são muito ricos. Ele acredita nisso. E ele tem muitos hábitos, né? A relação dele com o dinheiro é maravilhosa. Se eu não me engano, 50% do capital do mundo está na mão dos judeus. Sim. Você vê os bancos gigantes aí, são de judeus. Aqui na frente a gente tem o Safra. O Safra um dos maiores bancos do mundo, né? Sim. E essa questão também deles estarem libertos de um local, né? Então, onde eles vão, eles prosperam. Eles estão sempre preparados para isso. E você estava falando da gorjeta, voltando a essa questão. Eu e a mentora Fábio, ontem a gente estava no shopping Cidade Jardim. Certo. Foi tomar um café lá. E a gente passou pela Tiffany, e eu vou falar algo aqui que pode chocar muita gente, se bem que seu público não se choca muito com isso, mas pode chocar muita gente, que tinha lá um brinco de 500 mil reais. E aí eu falo para você, se tem um brinco de 500 mil reais, tem bolsa de 50 mil, tem Rolex de 120 mil, inclusive na loja da Rolex, se você quiser comprar, você não consegue comprar, porque não tem para entregar, não tem, você tem que encomendar tal, e eles vão ver se você pode ter o Rolex, tá? Igual a Ferrari. Se tem esses valores, não tem pessoas que têm esses valores na conta para comprar? Ou tem crédito para isso?
Então, se as pessoas percebessem como é a mente que manda em tudo, elas iriam se libertar dessa escassez. Isso é bíblico. Então, quando Jesus ele fala que se você der o comando para esse monte se jogar no mar, assim vai acontecer e tudo mais, é uma programação de consciência que a mente... É uma metáfora que você pode conquistar o que você quiser, desde que você esteja, essa fé, não é que é fé religiosa, é assim, é o já é nosso. A fé é o já é nosso, ou seja, eu quero tal coisa, já é. E o ateu, você falou que tem ateu no pacto, ele não tem dificuldade com lidar com isso? Não, porque o pacto não é religião, é uma programação mental. Aí quando ele se depara com a neurociência, ele fala, opa, estou no lugar, porque ele acredita na ciência. Aí ele, por confiar na ciência, e com um exemplo que a ciência comprova isso? Da questão... Da neurociência. Esses caminhos, aí a ciência trabalha no comportamental, tá? Certo. Que aí é o seguinte, esses caminhos neuronais que eu te falei, porque já existem pesquisas e comprovações que você quebra esses caminhos neurais. Você faz outras pontes neurais. É assim que eles comprovam. Porque eu lembro que tem um estudo no começo do século passado que eles fizeram com o observador de uma câmera. Provavelmente você já ouviu falar a respeito. É da dupla fenda, né? Que aí disparava elétrons. Aí já não é neurociência, aí é física quântica. É física. Isso. Você falou que atua com física quântica também. É o seguinte, quando você tem essa programação mental, aí você faz o colapso da onda. Ou seja, o já é, você acredita tanto naquilo que a própria física quântica vai trazer isso para você. Então, é assim, eu estou dentro do estúdio com você aqui, tem um pessoal aqui e ali. Então, se eu olhar só para cá, eu não estou vendo essas pessoas, para mim não existem. Mas se eu olho lá, eu vejo que elas existem. É mais ou menos isso, entendeu? Então, você colapsa algo, você cria algo. Não é cocriação, não acredito em cocriação. Você cria aquilo, porque aquilo ou já existe ou está sendo projetado para você. Então, esta é a física, uma partezinha da física quântica. Então, atua também no método. Então, no método você entra com a neurociência, física quântica, com a física quântica e a minha reprogramação mental. Só que é tudo junto e você não percebe o que é uma coisa ou outra. Eu não tenho aula de neurociência, nada disso. E se uma pessoa quiser te contratar para você mentorar ela de forma individual, sim, tem isso também? Faço muito isso você com faz pessoas também? de vários países, muito. Eu faço isso online. Individual? Individual. Aí então eu fico lá, eu tenho uma coisa que chama mapeamento emocional. Então eu entro na mente da pessoa e faço uma devassa para saber onde está a crença, tem uma crença raiz, tá? Se é a crença sobre o dinheiro, se é a crença sobre a parte religiosa, se é a crença sobre os pais. Então eu descubro isso. Então, na verdade, a pessoa no pacto, ela prospera em todas as áreas da vida. Então você fala de 7 áreas, espiritual, física... É espiritual, é emocional, é a questão física também, que é da saúde, e outras áreas que ela vai conhecer no Pacto com Prosperidade. Mas a primeira é a financeira, tá? Muito bom. Quando a pessoa faz o pacto, quando eu digo pacto, gente, você entra no nosso movimento, a primeira área que ela vai atuar, que eu atuo nela, que eu reprogramo, é a área financeira. Quebro todas as crenças emocionais sobre o dinheiro. E que provavelmente é onde deve ter os maiores bloqueios. Exatamente. Até no relacionamento, né? Tudo. Falam que quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Exatamente, exatamente. Mas também é a pessoa que você escolhe, né? Nunca se relaciona com uma pessoa que não tem mente de prosperidade. E se você está com uma pessoa agora, que a gente defende que a pessoa deve ficar casada. Não vai se separar, não. Você vai lá e vai falar para ela assim, vamos agora nos reprogramar para a gente crescer. Um casal que está programado junto, cada um veio de uma família e cada um tem uma crença. Mas quando eles se alinham na programação mental, não tem quem segure, você constrói impérios. Eu e a mentora Fabiana estamos construindo um império da prosperidade, com várias ramificações. Eu e ela, tá? Eu e ela. E se a pessoa não quer? Se acontece isso, a pessoa não quer, eu não vou, o que faz? Vou te fazer uma coisa, vamos te falar uma coisa assim. Imagina só que você vem para o pacto com a prosperidade, mas sua esposa não está. E aí você começa a prosperar, ela fala assim, eu quero saber sobre isso. Então eu quero estar junto. É essa a alternativa que a gente vê, tá? Entendi. Vai lutar até o final aí. Vai indo, vai transformando. Nós somos cristãos e a Fábio é meu segundo casamento, né? O meu primeiro casamento, eu queria construir várias coisas e ela não queria. Ela falou, não, faz um concursinho aí, era o jeito dela. Aí eu vi, casei errado. Ela era chegada do seu pai. Isso, estava bem. Aí é o seguinte, só que aconteceu uma coisa, Alexandre. Eu percebi que eu não ia crescer ali. Né? Então a gente é contra a separação. Mas quando que acabou o meu casamento? Acabou que quando eu perdi tudo.
E aí, quando eu perdi tudo, aí eu não interessava mais para essa pessoa. E essa pessoa falou, não, agora é o seguinte. E um dia, deixa eu contar essa coisa aqui. Um dia eu estava, depois eu andava com carro blindado, com segurança, eu perdi tudo. Não tinha dinheiro nem para tomar um café. E aí fui para um quartinho de uma pensão, faz bastante tempo isso. E eu liguei para essa pessoa, essa ex. Não vou citar nome aqui, nada, enfim. Não, né? Então, aí eu falei para ela, vou ligar para ela me incentivar. Eu falei, olha, nós estamos separados, mas eu vou vencer tal. Ela falou, vou te falar uma coisa, presta bem atenção, coloca até no Viva Voz aí. Você nunca mais vai se levantar. E outra coisa, se um dia você ficar rico de novo, me procura. Antes disso, não me procura. Porque sem dinheiro você não vale nada. Aí daquele momento eu falei, bom, fiz uma grande separação, né? Depois eu encontrei a mentora Fábio Baitello, a gente montou esse Império da Prosperidade, encurtando o tempo aí. Nossa, mas que legal, né? E, assim, eu acho que foi bom. Então, essa perda financeira, às vezes ela não abre oportunidade, igual você falou, da questão do bolo, daquela quebra temporária para poder se libertar? Sabe que é o melhor momento para você prosperar? Quando você está no fundo do poço. Por quê? Porque nem a escassez consegue te segurar. Porque se você está no fundo do poço, você não tem nada a perder. As pessoas que têm alguma coisa, às vezes não querem perder aquele pouquinho. E para abrir mão, agora voltando para a pessoa que tem alguma coisa, para que você tenha mais coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, você tem que pegar o dinheiro que está guardado e investir. Para você ter alguma coisa. Mas o melhor momento é aquela pessoa que está no fundo do poço. E depois tem um segundo momento de pessoas que já têm alguma coisa que eu tenho que programar a mente dessas pessoas para elas investirem um pouquinho que tem. Sim. E quando que a pessoa entende que fala assim, eu preciso então do Baitello de forma individual? Ela passou pelo o método online e tudo mais, e ela sente essa necessidade. Quem que é essa pessoa que precisa disso e pode escolher isso? São pessoas que falam assim, agora eu quero avançar mais, eu quero ir para um outro nível. Ela vem para um outro nível comigo. O Pacto com a Prosperidade está num nível e ela vem para um outro nível. Geralmente empreendedores, empresários que me procuram para isso, tá? Entendi. Muito bom, Baitello. Obrigado aí pelo bate-papo. E tem uma coisa, para fazer o Pacto com a Prosperidade é uma assinatura mensal de R$97, então todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer, né? Não, e com certeza, que você estava falando dessa questão de escassez, esses dias eu estava andando aqui na Paulista e vi uma moradora de rua deitada com o celular na mão e jogando o jogo do tigrinho. Sim, aí sim. Muitas pessoas falam assim, mas as consciências são mais baixas. Mas eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, esse celular que você tem, vai vender para entrar no pacto? Não, meu celular não. Não, meu celular não. Então, muitas vezes para cervejinha... Mas isso é uma programação mental, tá? Não é um julgamento, não. Uma moradora de rua, ela depositou no tigrinho, ela deu um jeito de botar o dinheiro ali para jogar. Exatamente. Então, existe a escassez que mantém a pessoa naquele momento, entendeu? É para manter mesmo. A escassez, ela tá lá para te manter. Para poder transformar também. Sabe o que é a escassez? É a programação mental que está te mantendo. A programação mental dessa mendiga de rua aí, né? Essa pessoa de rua, tá protegendo ela. Ela tá fazendo o que ela aprendeu a ser. Então, na mente, como ela não sabe o que é o certo, o que é errado, né? Ela tem uma programação, ela não sabe que dia é, ela não sabe se aquela pessoa é mais idosa, mais nova, ela vai manter a pessoa naquela programação mental, ela está protegendo a pessoa. Qualquer tipo de prosperidade que vier, ela refuta, porque ela aprendeu daquele jeito. Aí eu vou lá, desde que a pessoa queira, eu troco essa programação mental, entendeu? Eu tiro essa proteção ruim dela. Muito bom, muito bom. E o seguinte, para você que está assistindo e queira saber mais a respeito do método do Baitello... A gente chama de movimento. Você chama de movimento? É um movimento, é um movimento. Não é método, não é curso e não é treinamento. Então é um movimento... É um movimento. Pacto com a Prosperidade. Os prosperados. Você quer se tornar um prosperado? Então, se você quiser se tornar um prosperado, participar do movimento Pacto com a Prosperidade, a gente vai deixar aqui embaixo também o link na descrição do vídeo. Tem o link e tem o WhatsApp também, se puder deixar. Né, a gente deixa a gente deixa. Que tá 24 horas no ar. A gente deixa o QR Code na tela, com o WhatsApp, o link aqui embaixo. Tá aparecendo aí, eu tô vendo aí. Tá aparecendo. Agora que eu tô vendo. Já é. Já é para você entrar em contato, falar com o Baitello e tudo mais. Deixa eu te contar uma coisa sobre a neurociência. Quando você pensou em montar o teu estúdio e tal, você não pensou como ele seria primeiro? Sim. Ele existia? Não. Aí você colapsou. Você colapsou as ondas. Na neurociência não, na física quântica. E aí ele foi construído. Mas na sua mente ele já existia. Só faltava ter a mesa, os microfones e tal, entendeu? Entendi. É assim que a gente cria coisas. Tudo começa na nossa imaginação. O Walt Disney construiu a Disney nesse formato. Exatamente. O Elon Musk, se não tivesse os resultados, você fala que ele é louco. Já viu a primeira foto da Amazon?
Já. Ele numa salinha. Sim. Ali, eu mostrei para a mentora Fábio Baitella outro dia, falei, olha, começou aí. Todas as grandes, as Big Techs, elas começaram assim. Exatamente. Tudo na garagem. Exatamente. A Apple não nasceu na mente do Steve Jobs? Sim. Steve Jobs, o maior feito, acho que ele deixou antes de partir, foi o iPhone. Sim. Então, Apple já tinha uma história gigantesca e ele revolucionou a forma de utilizar aparelhos celulares. Sabe que algumas pessoas... a gente fez uma caminhada na Paulista com vários prosperados, né? E aquela caminhada tinha umas 15 pessoas. A gente fez que dia a caminhada mesmo? Faz 2 semanas, tá? Da data de hoje. Nem sei que dia é hoje. Dia 3, né, de maio, que é o dia que a gente está gravando aqui. E a gente fez uma caminhada com 15 pessoas, mas eu já vi os prosperados na Avenida Paulista num movimento como a Marcha para Jesus, a Parada Gay. Eu já vi milhões, eu já vejo aquilo. Não tem ainda, mas já colapsei aquilo, então eu já vejo. É só questão de tempo. E aí que entra, você sai da loucura e entra para uma coisa real. Você sabe que vai levar tempo para você trazer mais pessoas, mas você sabe que um dia vai acontecer. Entendeu? Você sai da loucura, vem para o real. Agora, tem gente que acha que os prosperados são loucos, né? Por acreditarem nessas coisas. Mas eu prefiro ser louco próspero do que ser louco escasso. Exatamente, com certeza, com certeza. E não custa nada, porque para mim é muito próximo do pensamento positivo. Sim. Mas ele existe, ok? O pensamento positivo ele existe, ele só não materializa. Não, o pensamento positivo é a maior bobagem do mundo. É que nem a lei da atração. As pessoas acham que existe. Definíamos isso como um pensamento positivo? Não. Será que ele junta, assim, pensamento positivo parece algo específico e não como uma ação? Tá, eu vou melhorar aqui. Pensamento positivo não é acreditar, é delirar. O já é, que é a programação mental, é fazer acontecer. E eu defino ele como fazer acontecer. A reprogramação mental, sim. Eu defino como um hábito de vida... O pensamento positivo é delírio. Sabe quando você está com febre, 40 graus, você delira, você vê jacaré na parede e tal? Então, é mais ou menos isso. E o pensamento negativo? Não existe. Ele não existe. Não, é só a escassez falando com você. Entendi. Muito bom, Baitella. Muito bom. Obrigado aí pela sua participação. Eu provoquei bastante coisa aí, exatamente o que eu sei como as pessoas pensam. Você me lembrou o Abu Janra, lembra? Que apresentava provocações na cultura. E ele tinha uma pergunta assim, ele falava assim... O que é a vida? O que é a vida? Aí a pessoa não conseguia responder. Aí ele falava assim, o que prejudica mais? São os bancos, alguma coisa a mais, ou a política? A pessoa... ficava pensando, sim, né? Quem foi o pior para a sociedade? Quem fez mais mal para a sociedade? Isso, banco... Os bancos ou a política? Né? E tinha mais um. Assim. Mas é assim. A religião. Os bancos, a política ou a religião. Os bancos ou a religião. Isso. Agora pergunta para mim o que é a vida. O que é a vida? Prosperar. O que é a vida? Prosperar. O que é a vida? Fazer o pacto com a prosperidade e prosperar. Muito bom. Eu sempre quis responder essa pergunta, mas ele já é falecido, mas agora eu respondi. Muito bom, materializou. Materializou. Viu só? Tô vendo o bujão na minha frente aqui. Materializou. Sensacional. Uma honra, extremamente inteligente, incrível. Eu assisti muitos programas do Provocações. Ele era um ótimo ator também, né? E é incrível você falar isso, porque hoje eu falei com um rapaz que estava aqui antes de vocês chegarem a respeito do Abu Janra. Eu falei, não foi falei com a Nath, falei exatamente disso, né? E é algo bem pontual conhecer e falar. Né? Hoje é o Taz que apresenta esse programa na cultura. Marcelo Taz, mas é diferente, mas é diferente, é uma coisa mais high-tech e tal, né? Mas o Abu Janra era o Abu Janra. Ele era bem provocador, ele era bem irreverente, né? Sabe que ele era ateu, né? Sim. Então ele provocava bastante nesse sentido. Provocava muito. Né? Aí ele falava assim, bancos, alguma coisa de religião. Religião. A religião, Ele falava que fez maior mal para a sociedade. Enfim, sensacional. Eu acredito... Matei a minha vontade aqui de responder a pergunta. Muitos programas, assisti muitos, inclusive na Ironberg aí que você comentou, assisti muito, ouvi muito treinando, né, os programas do Abu Janra. Então, para mim, foi um prazer poder fazer essa pergunta. Então, você me proporcionou a oportunidade de poder fazer essa pergunta, o que é a vida. E eu de responder, estou feliz da vida. Obrigado pelo convite, viu? Um programa inteligente. Eu que agradeço. Desculpa, sensacional. Estou feliz da vida aqui. Eu fico muito contente de você ter vindo, aceitado o convite e tudo mais, porque desde a vez que eu vi você aqui participando de outro programa, eu fiquei encantado com a forma como você estava reprogramando o Kaká. Kaká é duro na queda. Exatamente. Eu achei aquilo sensacional. Até comentei com a sua esposa no dia, ela estava sentada até no mesmo lugar. Eu falei, isso é sensacional, esse jeito do Kaká, porque isso daí provou
provoca a trazer as respostas que quem está do outro lado está querendo falar. O Kaká fazia uma pergunta e falava, não, é sensacional. O Kaká é um cara sensacional. Muito bom. Mas olha, eu quero agradecer também, porque a gente vai estrear nesse seu estúdio aqui, que é o Pacto Cash, estreia no dia 9/19, a gente vai ter 4 episódios, vai ser sensacional, estou muito feliz, viu? Que bacana, vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente, tenho certeza que você tem muito a contribuir para nos reprogramarmos, eu tenho certeza que eu preciso ser reprogramado, então aceito o convite que você fez para poder estar lá na imersão do Pacto. Sensacional. Inclusive você já vai com 2 propósitos, né? Primeiro de se reprogramar e depois de anunciar algo que a gente está falando aqui. Bacana, vai ser um prazer. Muito obrigado mesmo, parabéns por iniciar esse movimento, a se permitir ser ferramenta na mão de Deus, do universo, enfim, que cada um, que cada pessoa, né, tem a sua crença, mas se permitir a impactar a vida de pessoas. Deus está acima de tudo, mas tem a escassez no mundo, ele teve que criar a prosperidade para combater a escassez. Então, por isso que a gente fala a gente fala com a prosperidade, porque Deus está num outro nível, ele já criou tudo, já deu tudo. Né? Deu tudo. Agora, ele criou mecanismos para que a gente prospere, né? E foi um mecanismo de prosperidade você se permitir a se dedicar a um objetivo, um propósito. Não foi fácil largar minha carreira de hipnólogo, tá? Não foi facinho assim, não. Porque assim, já tinha uma estrutura, já tinha tudo pronto. E o quanto foi chamado de louco e hoje de gênio? Né? Exatamente. É que assim, a ideia do louco, ele é louco e não tem resultado. Quando começa a ter resultado, eu sabia que você ia prosperar. Eu conheci ele, era pequenininho, andava aqui, ó. Era moleque pequeno em Barbaceno, mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Muito bom. Obrigado, viu? E olha, determina a prosperidade na sua vida e vai prosperar. Legal. Quer deixar uma mensagem aí pro pessoal? Sim, ó, 2 coisas que eu sempre falo. Primeiro é que nós acreditamos que você é criado à imagem e semelhança de Deus. Não tem como fugir disso, né? O ateu, ele luta para dizer que Deus não existe, mas se ele luta para dizer que a coisa não existe, então ele acredita de alguma maneira, né? Então, sem julgamento. Inclusive, é um dos mandamentos do Pacto com a Prosperidade, sem julgamento. Então, você é imagem e semelhança de Deus, você tem o direito de prosperar. E eu, como líder do maior movimento de prosperidade do mundo, eu determino a prosperidade na sua vida. Muito obrigado, Baitello. Obrigado para você que acompanhou o nosso programa, o nosso bate-papo com o Baitello. Todos os links sobre os nossos patrocinadores, parceiros, inclusive do Pacto da Prosperidade, está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Até o próximo 59 Talks, Empreender é Investir.